Livro De Volta ao Lar, do Feminismo à Realidade, de Mary Pride. Tradução, adaptação e atualização, por Júlio Severo. Introdução. Este livro é uma exposição da misteriosa passagem da Bíblia, Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, literalmente trabalhadoras no lar, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. O mistério não é o que essa passagem diz, sua mensagem é bem óbvia. O mistério envolve o motivo por que os escritores cristãos modernos que escrevem sobre o papel das mulheres estão tão sem vontade de aceitar essa mensagem. Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5, é o texto mais importante da Bíblia sobre os papéis das mulheres casadas. Essa passagem resume os papéis conjugais, sexuais, biológicos e econômicos das jovens esposas, inclusive suas responsabilidades na área de ministério e autoridade. No entanto, os livros que são escritos sobre as mulheres rotineiramente não dão atenção, mutilam ou até mesmo fazem pouco caso dessa passagem. Parece que muitos evangélicos têm um grande desejo de adaptar o cristianismo à sociedade moderna e uma disposição de ignorar os ensinos da Bíblia. Para eles, esses ensinos pertencem ao passado, a uma época em que a humanidade era dominada por líderes do sexo masculino. O que acontece quando as mulheres jogam fora o que a palavra de Deus diz sobre a esfera da mulher? Sob a alegação de que nessa questão a Bíblia simplesmente refere à cultura do passado, na qual a liderança pertencia aos pais de família e as mulheres tinham de ser submissas. O que acontece quando as mulheres então se lançam num estilo de vida que reflete a cultura moderna? Este livro irá responder a essas perguntas. As feministas exigem o direito ao planejamento familiar e a uma carreira profissional fora do lar. Embora acabassem aceitando essas reivindicações moderadas, os cristãos rejeitaram, porém, o lado radical do feminismo, isto é, lesbianismo e aborto. Mas o que a maioria não vê é que uma reivindicação leva a outra. O feminismo é um sistema totalmente fiel a seus próprios princípios. Esse sistema tem como meta a rejeição do papel de Deus para a mulher. As mulheres que adotam qualquer parte do estilo de vida feminista não conseguem deixar de assimilar sua filosofia, e as que assimilam sua filosofia estão comprando para si mesmas uma passagem só de ida para a anarquia social. Estou exagerando o caso? Bem, hoje um grande número de mães deixa suas criancinhas de menos de 3 anos na creche, algo que as mães do passado jamais pensariam em fazer. A razão por que isso está acontecendo num país onde o papel da mulher como mãe costumava ser sagrado é que os cristãos acompanharam as pessoas do mundo e aceitaram a perspectiva básica do feminismo. As feministas são totalmente fiéis à sua ideologia. No entanto, na época em que o feminismo começou a influenciar a sociedade, as igrejas evangélicas não eram fiéis aos ensinos da Bíblia com relação ao papel da mulher. As feministas ofereciam um novo plano de vida para as mulheres, porém, as igrejas não sabiam o que oferecer. Embora a Bíblia ensine de modo bem claro qual deve ser o papel da esposa, as igrejas foram pouco a pouco deixando de ensiná-lo. O resultado foi que, por falta de ensino nas igrejas, as mulheres evangélicas foram deixando de conhecer a importância do seu chamado. Elas ficaram, então, inquietas. Além disso, as novas condições sociais prepararam tudo para as mulheres abraçarem as ideias feministas. Graças ao planejamento familiar, agora as esposas tinham poucos filhos, e graças às escolinhas para crianças, os poucos que elas tinham, logo estavam a maior parte do tempo fora de casa. Assim, elas não mais precisavam passar a vida inteira no lar dedicadas ao papel de mãe, como uma casa sem ninguém, cheia de utensílios e aparelhos eletrodomésticos que a poupavam do trabalho doméstico, e uma família que parecia não mais precisar dela. Era de compreender que a mulher se sentisse confinada em casa. A sociedade dizia que a dona de casa não produz nada. Sua própria inatividade era um símbolo de status para o seu marido, provando que ele podia se dar o luxo de sustentá-la enquanto ela ficava em casa sem fazer nada. Ela se sentia entediada e inútil, enquanto todos os trabalhos mais importantes da vida pareciam estar lá fora, no mundo dos homens. Então apareceu o feminismo, afirmando ser a resposta
para esse dilema da dona de casa, e as mulheres não conseguiram resistir aos encantos das suas promessas de liberdade. Os argumentos sentimentais em defesa da importância do papel das mães falharam completamente em face da verdade óbvia de que, por causa das escolas, os filhos já não estavam em casa a maior parte do dia. As tentativas desastradas de se opor ao movimento feminista só lançaram gasolina no fogo das feministas. As mulheres estavam cansadas de ser empregadas e objetos sexuais. Elas queriam mais campo para os seus talentos. A verdade triste é que quando as feministas começaram a atacar o papel tradicional feminino, as mulheres evangélicas permaneciam em casa mais por hábito, não por obediência aos princípios bíblicos. Embora estivessem em casa e em seu papel, elas foram prejudicadas, e quem as prejudicou foram as próprias igrejas. O fato é que quando passaram a apoiar o planejamento familiar e o aborto em casos excepcionais, as denominações cristãs, sem perceberem, ajudaram a preparar o caminho para o sucesso do feminismo. Ainda que estivessem elogiando o papel da mulher como mãe em suas pregações, ao mesmo tempo os pais começaram a defender o que o cristianismo jamais ensinou: o controle da natalidade e o aborto terapêutico. Além disso, as igrejas estavam programando cultos para todas as noites da semana, mostrando claramente que passar tempo com a família não era importante. Na igreja, as responsabilidades das mães cristãs no lar estavam sendo tão pouco valorizadas que as próprias esposas dos missionários eram fortemente aconselhadas a deixar seus filhos em escolas internas, e todo mundo achava isso natural. O centro da vida espiritual passou a ser o templo, não o lar. Até mesmo durante os cultos de adoração, começaram a tirar rapidamente as crianças de vista e colocá-las no berçário e em seu próprio programa de escola dominical. Para todos os lados que olhassem, as mulheres cristãs viam que os seus papéis biológicos, econômicos e sociais eram considerados sem valor. Só os empreendimentos dos homens eram valorizados. Hoje estamos vendo as consequências, pois a maioria das mulheres cristãs estão aceitando as ideias feministas. Até mesmo os evangélicos mais conservadores estão em perigo de, num futuro próximo, acreditar realmente que as mulheres podem, em plena igualdade, desempenhar todas as funções dos homens. Se as mulheres não puderem ser valorizadas por seu papel feminino, então elas invadirão todas as esferas masculinas e viverão como os homens. Tudo porque 2 ou mais gerações de mulheres cresceram e se casaram sem nunca ouvir que a Bíblia ensina um papel bem definido para elas, que é diferente do papel do homem, mas que tem a mesma importância. O trabalho no lar é o estilo de vida bíblico para as esposas cristãs, mas o trabalho do lar não é só ficar em casa. Deus não nos chamou para ficar em casa, mas para trabalhar em casa. O trabalho do lar é o oposto exato da tendência moderna de se colocar as instituições e o governo como a solução para as nossas necessidades. Embora tenhamos entregue para frias instituições as áreas da educação, saúde, agricultura, assistência social, negócio, moradia, moralidade e evangelismo, nossa inteira dedicação ao lar nos abrirá as portas para assumirmos de volta o controle dessas áreas. O mais importante de tudo é que o trabalho do lar é o caminho certo para obedecer a Deus. O trabalho do lar é baseado no que a Bíblia diz. Em nenhuma parte desse livro você encontrará declarações como: a Bíblia parece dizer isso, mas se aplica à sociedade de hoje, ou a Bíblia diz isso, mas... O trabalho do lar, tal como o feminismo, é um estilo de vida que requer total dedicação e sacrifício. A diferença é que o trabalho do lar produz lares que são fortes, igrejas que crescem e filhos que serão líderes cristãos. Cada parte deste versículo é dedicada a um dos papéis femininos especificados em Tito, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Amar o marido, amar os filhos, ser trabalhadora no lar, ser bondosa e ser submissa ao marido. E o que acontece se fizermos ou não fizermos tudo isso? Todos os incêndios de grandes proporções começam com uma pequena fagulha. Minha esperança e oração é que este livro seja a fagulha que leve as mulheres cristãs a amar suas famílias novamente e a resolverem ser esposas trabalhadoras no lar.